Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar. Eu vou aguardar ainda mais um minuto para receber os últimos participantes que estão se conectando. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar Encontro Secov de Gestão Condominial em Bauru. Hoje eu estou substituindo o Dr. Adilson Elias Sartorello, que teve um compromisso de última hora, um imprevisto profissional, e não conseguiu nos acompanhar. Então, prometo fazer aqui o meu máximo para conseguir substituir o Dr. Adilson. Hoje, o nosso tema pautado são temas de interesse dos síndicos. Agradecemos a presença dos nossos internautas, bem como o nosso diretor Riad Elias Said, e também do nosso doutor João Paulo Rossi Pascoal, palestrante dessa noite. Agradecemos também o apoio institucional da OAB Bauru e do Jornal da Cidade de Bauru. Esta webinar está sendo gravada e será publicada no canal do Secov no YouTube a partir do dia 29 de novembro. Pedimos aos amigos que enviem suas perguntas no chat, que serão respondidas ao final da apresentação. Passo agora a palavra ao nosso diretor regional, Riad. Muito bem. Boa noite a todos. Ele já acostumou a gente com suas palestras preferidas em nossa regional, com uma linguagem simples e inteligível. Será o nosso palestrante desta noite, o advogado João Paulo Rossi Pascoal, conhecido por sua habilidade em tratar vários assuntos ligados à área imobiliária. A pandemia trouxe um novo contexto para a vida em condomínio, com mudanças que vieram para ficar e que representam desafios para o síndico. O Dr. João Paulo vai tratar desses variados assuntos recentes ligados ao síndico e condomínio, abordando ocorrências jurídicas que podem influenciar no cumprimento dessas funções como representante legal dessa função. A coordenação está sendo feita pelo diretor nosso aqui, Bruno Pegorim, o nosso diretor de estatísticas e habitação popular na região Secov de Bauru. Quero dar as boas-vindas a todos que participam desse webinar, desejando sucesso aos nossos palestrantes na tarefa desta noite. Um bom evento para todos. Obrigado. Agradecemos as palavras do nosso diretor regional, Riad Elias Said, e agora passamos a palavra ao nosso ilustre palestrante, João Paulo Rossi Pascoal, que é advogado, assessor jurídico da ABIC, mestre em Direito pela PUC São Paulo, especialista em Direito Civil, Obrigações e Contratos pela ESA-OAB, especialista em Direito Imobiliário Empresarial pela Universidade Secov, docente da Universidade Secov e na Universidade 9 de Julho, Uninove, na graduação em Direito. Dr. João Paulo, a palavra é sua. Boa noite a todos. Fico muito honrado, muito agradecido com essa oportunidade. É sempre uma satisfação rever os amigos de Bauru. Estive presencialmente em vários eventos conduzidos pelo Dr. Riad, e é uma alegria vê-lo com tanta disposição, conduzindo a nossa representação aí no interior. Então, agradeço, em primeiro lugar, a acolhida sempre muito afetuosa, forte de vocês de Bauru. Agradeço também ao OAB de Bauru, a OAB local, em nome do Dr. Adilson Sartorello, um querido amigo. Infelizmente, ele não pôde estar aqui conosco, mas eu reservo um forte abraço a ele. E é provocado aqui a comentar algumas novidades recentes. Eu tomei a liberdade de preparar
um arquivo aqui para vocês, que depois ficará disponível para download para aqueles que tiverem necessidade, aqueles que quiserem. Eu vou projetar aqui e, com base nessa apresentação, que contém os dados mais precisos sobre as novidades que nós vamos apresentar, vocês poderão acompanhar os meus comentários. Então, o título da nossa palestra é Temas Recentes de Interesse dos Síndicos. E eu começo por lembrar que semana que vem nós teremos a data comemorativa tão merecida a vocês síndicos, do Dia dos Síndicos. Então, registro aqui logo de início os meus cumprimentos, a minha satisfação de lidar há tanto tempo com um segmento que vem cada vez mais crescendo e tendo o seu valor reconhecido. Pois bem, eu costumo dizer que na área jurídica, que é uma área essencial para a boa atuação do síndico, de tédio nós não morreremos. Por quê? Porque a todo instante nós temos alguma novidade no cenário. É difícil até estar 100% atualizado sobre tudo o que acontece. Então, eu vou fazer um resgate para vocês, de 2017 para cá, sobre as normas mais sensíveis, sobre as ocorrências jurídicas mais sensíveis que afetaram a nossa atuação. A começar pela chamada Lei da REURB, que o Bruno Pegorim deve conhecer de cor e salteado, que afeta muito o setor dele. É uma lei que, como o próprio nome diz, teve como tema principal a reurbanização urbana aqui no Brasil. E a reboque desse assunto-tema, nós tivemos o reconhecimento de novas figuras ligadas ao condomínio, novas figuras que até então eram mal faladas, eram até tidas como tabu, como é o caso do condomínio de lotes. Então, por força da lei da REURB, uma lei de 2017, finalmente nós tivemos alterado o Código Civil e a Lei de Parcelamento do Solo Urbano para reconhecer essa nova figura, esse novo produto imobiliário, que é a criação de um condomínio de lotes. Por força da mesma lei, o legislador também reconheceu algo que já existia há muito tempo, era uma realidade presente em todas as nossas cidades, acredito que aí na região de Bauru exista muito, aqueles loteamentos que acabavam se fechando, tendo muro, tendo guarita, e que antigamente se chamava até de loteamento fechado. Então, finalmente, por força da lei da REURB, alterando a lei de parcelamento do solo, tivemos a legitimação, o reconhecimento do loteamento de acesso controlado, que não é uma figura que podemos dizer que é condominial, mas é muito parecida, porque nós temos ali um presidente de uma associação efetuando o controle daquela área do loteamento de acesso controlado, fazendo sua limpeza, segurança, implementos na área de entretenimento e por aí vai. Na mesma lei, tivemos ainda a criação de outras duas novas figuras. O condomínio urbano simples, que está previsto na própria lei da REURB, é uma forma de legitimação daquelas situações mal resolvidas, mal aceitas no campo urbanístico, em que muitas vezes a parte comum que existe é um corredor, é uma calçada, é um quintal, e isso vai ser regularizado por esse caminho, agora com essa lei. E tivemos também o direito real de laje, um novo direito real que procura trazer para o mundo da formalidade, o mundo do direito, essa realidade da compra e venda, que antes se limitava apenas à posse de áreas problemáticas, em ocupações, em
comunidades e por aí vai. Então, nós notamos que a lei vem num sentido de reconhecer certas figuras ou que eram exigidas, não pelo mundo do direito, porque o direito não cria nada, o direito é aquela tartaruga que sempre corre atrás da lebre, e a lebre é a realidade que se impõe da sociedade, da economia, do mercado, e o direito sempre, com esse descompasso, tenta reger, tenta entender e depois reger. E no meu modo de entender o assunto foi o que aconteceu aqui. Não demorou muito, nós tivemos também, por força da Lei 13.777, de 2018, mais uma dessas ocorrências, que foi a regência do condomínio em multipropriedade. Talvez muitos dos senhores e senhoras já tenham ouvido falar dessa ocorrência por meio do seu nome americanizado, que é o time sharing. Então, é o compartilhamento ali de uma unidade, mas não na forma tradicional que nós conhecemos, infrações ideais, mas sim infrações de tempo, o que acaba dando ensejo a que esse produto se torne mais atraente, porque a pessoa vai ter ali disponível 1 semana, 2 semanas, para sua própria utilização, para compor um pool que vai ofertar aquela unidade para fins de hotelaria, e assim por diante. Então, essa era uma realidade que, evidentemente, já existia no Brasil, mas que o mercado se ressentia de uma legislação mais bem feita, mais precisa, e isso veio a acontecer em 2018, e aí tivemos o acréscimo no Código Civil de vários artigos que usam dessa sistemática para não alterar a sequência já conhecida dos assuntos na lei, de se acrescentar uma letrinha após as novidades trazidas. Então, o condomínio de lotes, lá da lei da REURB, aparece no artigo 1358-A. Dos artigos 1358-B a U, nós temos a multipropriedade imobiliária, que pode ou não estar num condomínio. E tanto é assim, a expectativa é que nós tenhamos muitas multipropriedades insertas em condomínios, que a parte final da regência aqui, os artigos 1358-O até o artigo final U, eles tratam especificamente da adoção da multipropriedade no seio do condomínio edilício. Então, dentro do condomínio edilício, a comunidade, seja porque os seus atos constitutivos assim dizem, ou seja, porque a maioria absoluta dos condôminos decidiu implementar, ela pode existir dentro de um condomínio edilício. É claro que essa lei é de 2018, e como é uma lei voltada a um produto jurídico muito ligado à área do turismo, da hotelaria, nós tivemos na pandemia um baque, e que talvez agora venha a se recuperar. Mas não deixamos de ter essa novidade reconhecida expressamente agora na lei. Não é por falta de lei que nós não podemos mexer com esse novo produto imobiliário. Uma outra lei que também toca ao sistema aqui dos condomínios edilícios, mas não exclusivamente, né? Uma lei que pode ter utilidade, é a modificação operada no Código Penal. Vejam só, estou trazendo aqui um tema que geralmente não aparece diante de nós, mas eu sou forçado, sim, a comentar, porque eu próprio, como advogado, presenciei algumas situações dessas. Eu me refiro ao reconhecimento no nosso direito de um novo tipo de crime, um novo tipo criminal,
o chamado stalking, ou, traduzindo para o português, uma conduta que revele uma perseguição obsessiva. E claro que aqui, dentro dessa figura penal, o síndico ele pode ser tanto o perseguidor, pode ter uma conduta criminosa, perseguindo algum condômino, algum ocupante, mas o que nós percebemos da experiência do dia a dia é que, geralmente, quando presenciamos esse tipo de conduta, o síndico é a vítima. Ou seja, o síndico, por ser a autoridade dentro do condomínio, por exercer uma série de atribuições fixadas na lei, fixadas lá no artigo 1348 do Código Civil, e fixadas nas normas internas, convenção do condomínio, regulamento interno, para muitos ele acaba sendo aquela figura antipática, aquela figura que se torna a vidraça a ser atingida. Tivemos até quadros humorísticos em que o síndico era o vilão da história. Ou seja, quem exige o cumprimento da ordem e da lei acaba fatalmente sendo alvo de algumas pessoas que, por maldade ou por algum tipo de problema mental, acabam não entendendo o exercício da função de síndico e acabam tendo uma postura ameaçadora, perseguindo o síndico por diferentes caminhos, por meio eletrônico, pessoalmente. Então, eu conto a vocês, sem dar nomes, uma situação real que eu atravessei, em que, por conta da aplicação de uma advertência a um condômino que era militar, a síndica, que era uma senhora muito distinta, professora aposentada, que nunca havia tido problema nenhum na sua vida, por conta dessa simples advertência, ela se tornou o alvo preferencial desse sujeito e ele procurou infernizar a vida dela de todas as formas, até pelo meio judiciário, promovendo ações, tentando anular a eleição dela, inventando questões criminais inexistentes, num claro enquadramento aqui na perseguição obsessiva. E ali depois, eu fui advogado dela, tivemos êxito em todas as defesas, ele não conseguiu nada, só perdeu dinheiro, mas na época não existia a figura do crime do stalking, que é uma figura relativamente recente. Então fica a dica aqui de não se tolerar esse tipo de conduta que tende a crescer, que tende a atormentar a vida de muitos. Nós tivemos isso na época da pandemia de maneira muito realçada, aqueles que até abandonaram a sindicância por conta de tanta pressão e perseguição. Temos também, já que abordamos esse tipo criminal, temos também uma outra questão pavorosa na nossa sociedade, que é machista, e que, na época da pandemia, para variar, tivemos uma piora, que é o problema da violência doméstica. E muitos dos casos acontecem no âmbito de um condomínio. Então, realmente, nós temos estatísticas que são as piores, se nós compararmos com o que acontece no resto do mundo, e isso, naturalmente, causou um movimento de reprodução de projetos de lei para tentar controlar esse grave problema que pode existir dentro do condomínio. Então, nós percebemos que esse mesmo projeto, essa minuta, ela foi sendo recortada e copiada e acabou suscitando, em diferentes localidades, a transformação em lei. Foi o que aconteceu aqui no âmbito do Estado de São Paulo,
por meio da Lei Estadual 17.406, de 2021. Nós tivemos também vários municípios e outros estados tratando do assunto. Nós temos até, no âmbito do Senado Federal, do Congresso, a mesma iniciativa correndo. O que vem a ser aqui essa legislação? Aqui até tomei o cuidado de apontar a vocês também uma lei já em vigor, aqui no âmbito do Estado de São Paulo, que pode ser incluída dentro desse aspecto de nós temos problemas de violência contra a mulher, contra idosos, contra crianças e até mesmo contra animais. Então, a Lei 17.477, também de 2021, acabou fazendo o mesmo, mas especificamente com relação aos animais. Então, qual é a abordagem aqui trazida, por isso que eu chamei de minuta de projeto de lei, que vem sendo aprovada, vem sendo levada para as diferentes casas legislativas Brasil afora. Ela exige que o síndico ou que o seu administrador faça uma denúncia à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para que se averigue a violência doméstica, voltada, como eu disse, para mulheres, crianças, adolescentes. Então, uma primeira perspectiva aqui perigosa que nasce é como é que nós vamos fazer uma denúncia tão direta, tão rápida, sem termos elementos suficientes a apontar o que é que está acontecendo, se realmente é uma situação de uma violência real ou se a história se explica por outros caminhos. Como é exemplo de um caso real que eu presenciei, em que dois pais tinham um filho adolescente, e esse rapaz tinha lá problemas, não me recordo exatamente qual, de esquizofrenia, se eu não me engano, e ele tinha certos ataques, tinha alucinações, e gritava, e ele próprio batia a cabeça na parede, como se estivesse sendo agredido por dois pais aí, idosos, que tinham uma série de dificuldades para controlá-lo, para dar um tratamento adequado àquela pessoa. Então, eu trago aqui como exemplo essa situação, que nós não devemos agir de maneira aqui impensada, de maneira impetuosa. Claro que existe esse dever de denúncia, mas nós temos que ter o mínimo de segurança para assim fazermos. O bom aqui dessa lei estadual é de que o governador do estado vetou a parte de sanções. Então, claramente, havia sanções duríssimas para o síndico, administrador, que não fizesse a denúncia, e isso foi vetado. Então, é uma norma, nesse aspecto, de pé quebrado, porque é uma norma que exige, mas não tem sanção correspondente. Há também aqui a indicação de como será feita a comunicação, então, por ligação telefônica, aplicativo, e por aí vai, no prazo de 24 horas da ciência do fato, o que pode aqui contribuir para essa ansiedade de se delatar de qualquer jeito, de qualquer forma. O ponto bom, o ponto alto que nós podemos trabalhar em favor do condomínio é nós não fecharmos os olhos a esse delicado problema. Ele é real, ele tem que ser combatido, e a própria lei nos dá o caminho para tanto. Uma atuação preventiva. O próprio artigo 2º da Lei Estadual aqui de São Paulo indica que nós vamos fazer uso de cartazes, de placas, de comunicados, de palestras, para chamar a atenção dos condôminos, dos ocupantes, a essa realidade. E certamente, se alguém estiver ali mal intencionado, certamente esse alerta já o colocará de forma pensativa, terá esse efeito preventivo.
Então, é algo que eu recomendo que nós pensemos com carinho e apliquemos no nosso dia a dia. O próximo tema, diferentemente dos anteriores, ele não surge em virtude de uma alteração legislativa. Eu trago aqui o dilema que nasceu por conta do uso de aplicativos de hospedagem de curta duração. Então, aqui eu não vou falar o nome de nenhuma das empresas que atuam no segmento, fiquem tranquilos, mas nós sabemos que são várias empresas e, naturalmente, elas fazem parte de um novo ramo da economia, a chamada economia do compartilhamento, uma economia disruptiva, que veio a trazer esse novo desafio para os condomínios residenciais. Então, o que é que aconteceu para nós colocarmos aqui em contexto? Nós temos um condomínio que é residencial e um dado condômino resolve ofertar a sua unidade via aplicativos para o grande público. Ele se torna ali um hospedeiro, ele se torna o administrador. E aí surgiram, desde logo, duas teses contraditórias. Uma em prol dos donos da unidade, afirmando que era uma forma de locação por temporada, regida pela lei do inquilinato, então nada de novo no front. E aí o direito de propriedade se sobrelevava, de modo que o condomínio não poderia interferir. E, de outro lado, se contrapondo a esse ponto de vista, apareciam os condomínios, que afirmavam que aquela exposição da unidade para o grande público, muitas vezes até com serviços embutidos, configurava uma forma de hospedagem e não de locação, e que trazia uma série de riscos quanto à segurança, quanto ao sossego, quanto à salubridade ali do uso da unidade. Fato é que, como tudo no mundo, né, primeiro surge no mundo real e depois os tribunais acabam digerindo o assunto. Esse tema começou lá nos idos de 2014, com a Copa no Brasil, foi enfrentado por várias decisões de lá para cá, até que em 2021 o tema chegou ao STJ. O STJ é o nosso querido Superior Tribunal de Justiça. É o tribunal que resolve, em última instância, questões de legislação federal, questões infraconstitucionais. E foi o caso. Por meio desses dois julgados que eu anuncio aqui, um de abril de 2021, o outro de novembro de 2021, de duas turmas diferentes do STJ, nós tivemos o mesmo desfecho, com uma leve diferença de fundamentação e argumentação, mas o que nos importa que é sabermos se os condomínios podem ou não restringir o uso de aplicativos. Esses julgados nos deram a resposta, que sim, as restrições são possíveis, desde que nós tenhamos essa proibição estampada, eleita, por meio de 2/3 dos condôminos. Então, tanto para proibir quanto para traçar novas regulações sobre o assunto, o STJ permitiu ao condomínio assim fazê-lo, dando por válida essas proibições. Eu trago aqui apenas como exemplo para vocês um trecho de um desses julgados. Em realidade, foi os embargos de declaração do segundo caso tratado, em que o STJ deixa claro que o que realmente conduziu essa posição foi fazer valer a vontade coletiva, o interesse coletivo, o sossego, a salubridade, a segurança, e não o direito de propriedade, pensando-se apenas no umbigo do dono da unidade, e que o direito de propriedade compreende o bem-estar
e todos que resolvem morar ali naquela forma de propriedade. Então, é uma boa notícia para os condomínios que estão sofrendo com esse tipo de ocorrência, mas é certo que nós não podemos afirmar que esses 2 julgados liquidaram completamente a fatura. Não. Foram julgados pioneiros, importantíssimos, porque o STJ dá a última palavra a respeito do assunto, mas eles não têm força de precedente obrigatório. Ou seja, esses 2 julgados valeram, são obrigatórios para as partes envolvidas. Certamente que servirão de inspiração, e têm servido, para novos julgados em instâncias inferiores, mas sem força de precedente, como uma súmula vinculante, como um tema repetitivo. E aqui a recomendação é que se trate isso no corpo da convenção, querendo impor restrições, ou até mesmo banir, né, impor uma proibição, se coloque isso dentro da convenção, porque é o entendimento prevalente, é o que os julgados aqui do STJ nos deram como solução jurídica para esse assunto. Como última pimentinha aqui para vocês a respeito desse tema, nós podemos ter novidades. Esse é um tema que vocês notam está ainda sendo discutido no âmbito do judiciário. Certamente que essas 2 decisões têm essa força de inspirar novos julgados na mesma linha, mas nada impede que hajam novas iniciativas. Pode ser uma nova lei, pode ser um novo julgado que tome a linha de um tema repetitivo e por aí vai. O que eu quero dizer é que, claro, o estado da arte desse assunto nos tribunais está pendendo em prol da possibilidade de restrição dos condomínios, mas nós temos que ficar atentos, porque podemos ter novidades. Aliás, o primeiro julgado, ele discute justamente isso, de que, se nós formos ver como uma lupa, nem se enquadra a circunstância aqui como uma hospedagem tradicional e nem se enquadra como uma locação por temporada. É um terceiro gênero, é algo novo. É algo novo que o direito ainda não regeu de maneira completa, mas que o judiciário não pode se furtar a falar a respeito. Foi o que aconteceu. Avançando nas novidades mais recentes, esse ano de 2022, ela foi premiada com 2 grandes novidades. Primeiro, em março de 2022, tivemos a Lei 14.309, que acabou trazendo mais uma legitimação, ou seja, coisas que nós já sabíamos, já fazíamos, só que faltava uma lei, uma regência expressa. E vale dizer que o brasileiro adora isso, né? Nós temos que ter uma lei que seja mais clara, precisa, sobre tudo, porque, do contrário, nós tememos pela insegurança que nós vamos nos meter. Então, indo nessa linha, tivemos a inserção de parágrafos no artigo 1353, falando sobre a Assembleia em sessão permanente nos condomínios, e nós tivemos a criação do novo artigo, o 1354-A, falando sobre Assembleia virtual ou eletrônica. Então, uma lei que acabou trazendo alterações na redação original do Código Civil. Vamos à primeira ocorrência aqui importante. Assembleia em sessão permanente. Esse é um assunto tradicionalmente polêmico,
Muitos autores até desaconselhavam, porque diziam pode dar margem às confusões, a fraudes, a má-fé, mas, em muitas situações, era o que se trilhava, era o que se fazia por falta de preenchimento de quórums qualificados. Então, nós sabemos que, em se tratando de condomínios, nós temos, muitas vezes, que ter uma votação específica para certas resoluções, sem o que você não vai ter a almejada segurança jurídica. Então, são exemplos de votações qualificadas, 2/3, 3/4, unanimidade, maioria absoluta, e por aí vai. E nós sabemos que, tradicionalmente, o brasileiro gosta de reclamar muito, mas, na hora dele participar, ele costuma sair de fininho. Às vezes, aquele sujeito que é o mais reclamão, é o mais feroz para cima do síndico, é o primeiro a tirar o time de campo, quando convocado para uma assembleia, quando nós precisamos, o advogado precisa de um nome para servir de testemunha no processo. Então, a votação qualificada acaba sendo um grande problema para a maior parte dos condomínios. E lembrando, quanto maior o condomínio, mais complicado o preenchimento de tais votações. Sensível a tal realidade, o legislador acabou legitimando o uso da Assembleia em sessão permanente, ou seja, que a Assembleia própria, necessitando atingir um quórum especial e não conseguindo, a própria Assembleia vai implementar, vai adotar, por decisão de maioria dos presentes. Então, é fácil, né? Nós instaurarmos essa Assembleia em sessão permanente, em converter aquela sessão em sessão permanente ou aberta. Então, é uma ocorrência que a lei aponta de maneira clara, e já era assim, tradicionalmente já era assim, em situações que nós precisamos de votação qualificada. Então, em tais situações, a própria Assembleia, para não perder tempo, para não perder a oportunidade, já decreta, já autoriza o presidente a converter em sessão permanente. E aí a lei exige algumas cautelas. Quais são elas? Então, vamos lá. Precisa de votação qualificada? Não temos. Vamos decidir por manter em sessão permanente. Primeira coisa que nós temos que fazer, a indicação da data e da hora da sessão de fechamento não pode ultrapassar 60 dias. E deve haver aqui a identificação das deliberações que se pretendem colocar em pauta e a razão de não se atingir o quórum preciso. Então, isso faz com que todos incentivem uma participação maior na data de fechamento para que o resultado seja alcançado. Os que estiverem presentes já saem convocados, já vão saber da data, da hora, do local, e aqueles que não estavam ali presentes terão que ser convocados para o encerramento do ato. Vai se lavrar uma ata parcial, transcrevendo-se o que aconteceu na Assembleia até então. E, dando-se continuidade no momento de fechamento, vai se lavrar uma ata completa, integral, do que acabou resultando deliberado. Os votos dados do começo, na primeira sessão, ficarão desde logo registrados e não há necessidade desse condômino, que já externou sua opinião, de voltar na hora do fechamento. É claro, se ele quiser participar, está convidado, ele sai convocado dali e até pode mudar o voto dele. Então, ele pensou melhor e acaba alterando o voto. Essa é uma possibilidade. Nós podemos prorrogar
a Assembleia mantendo-a em sessão permanente, tantas vezes quanto forem necessárias, desde que a Assembleia seja concluída no prazo total de 90 dias contados do seu dia de abertura. Então, uma coisa que deve ser evitada ao máximo, em que, infelizmente, é muito comum, é se manter em sessão permanente e colocar lá um preposto do condomínio, do administrador, a correr unidade a unidade, a pegar assinaturas, a facultar, né, a participação, o que é desaconselhado, ou deixar na portaria para o pessoal participar. Nada disso. A participação, o voto, vai se dar necessariamente no momento de abertura, no momento de fechamento, tem que se dar de maneira formal, porque, do contrário, é fraude e se expõe à anulação. A segunda parte dessa lei, tão importante, acabou legitimando a Assembleia Eletrônica. E aqui nós temos que fazer um retrospecto do que nós vivemos em tempos recentes. Então, antes da pandemia, se podia fazer uma Assembleia Eletrônica? Claro que sim. Nós estamos de um assunto que é de direito privado e, nesse âmbito, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei expressamente não proíbe. E não havia lei alguma proibindo a Assembleia Eletrônica. Por uma questão de comodismo, de não enfrentar o novo, poucos se aventuraram a fazer. Muitas vezes temia-se também aceitação por parte de cartórios, e por aí vai. Então, antes não se fazia, não porque não era possível, mas porque nós estávamos acomodados, acostumados com as assembleias presenciais. Veio a pandemia, foi aquele sufoco, aquele terror, e nós tivemos uma lei de caráter transitório, a Lei 14.010, de 2020, que valeu até outubro de 2020, e que ali legitimou-se, em caráter emergencial, a realização de assembleias eletrônicas e até mesmo a não realização de assembleia naqueles condomínios em que isso não era possível. Terminada a vigência da lei, abriu-se essa discussão, esse vácuo. E aí, posso continuar fazendo? Não posso? Então, de tantas discussões, de tantos problemas, o legislador resolveu estampar de modo expresso na lei sobre algo que, a rigor, seria desnecessário. Porque a lógica é essa. Se a lei não proíbe, eu posso fazer. Eu quero ter mais segurança. Ora, reja isso nas suas normas internas e você terá essa especificação. Mas, na melhor tradição brasileira, vamos alterar a lei, porque é com a lei que eu terei mais força. O brasileiro ainda tem essa mentalidade muito cartorária, burocrática. Se não tiver o carimbo do judiciário, se não tiver na lei, não vale. Então, bem ou mal, veio a lei e acabou tratando de maneira clara sobre a possibilidade da realização da convocação e da própria reunião, da própria Assembleia, no formato eletrônico. Então, nós podemos realizar, desde que essa possibilidade não seja vedada na convenção. Eu estou, desde a década de 90, mexendo com esse assunto. Eu não me lembro, nunca vi uma convenção proibir a realização de assembleia eletrônica. Mas esse poderia ser um empecilho a se conferir. E o segundo aspecto é que, ao optar pelo caminho aqui da assembleia eletrônica, há que se preservar aos condôminos o direito de voz, de debate e de voto. Esse, em muitos casos, eu tenho que dizer que está sendo um problema, porque não se permite formas democráticas, abertas, diretas de participação. Às vezes, até a participação no chat é restrito. Então, eu faço um alerta que, em tais situações, se o condômino conseguir demonstrar que ele teve cerceado
o direito de voz, de debate, isso pode resultar na anulação do ato. Então, nós não podemos nos apegar aí na rapidez, na praticidade e descumprir com outros aspectos tão importantes quantos, que é o direito democrático do condômino de participar das assembleias. Então, a lei exige que a convocação informe que a assembleia será eletrônica, instruções aqui operacionais a respeito, como serão colhidos os votos, que a administração não pode ser responsabilizada por mau funcionamento dos equipamentos do próprio condômino, da sua conexão, que será lavrada uma ata também no formato eletrônico, ao final da assembleia, que ela pode ser realizada na forma híbrida. Então, é uma tendência em muitos casos, porque nós temos uma população que nem todos estão assim afeiçoados à tecnologia, nem todos dispõem do ferramental. E aqui o mais interessante de tudo, e uma recomendação prática boa que eu dou a vocês, de que nós podemos, com muita facilidade, com maioria simples dos presentes, colocar aqui regras complementares no regimento interno sobre o funcionamento da Assembleia Eletrônica. Então, se você quer dosar alguns detalhes, algumas peculiaridades, a recomendação é, por votação de maioria simples, se criar um regimento específico, conforme diz aqui o parágrafo 5º. E, por fim, os documentos que vão circular aqui, que serão tratados na Assembleia, têm que ser disponibilizados aos participantes de forma física ou forma eletrônica. Então, me parece que essa lei andou bem, porque acabou satisfazendo esse aspecto que foi tão dolorido para todos nós, que foi conduzir a vida do condomínio nesse período terrível, em que muitos relutavam em participar, em que nós tivemos um afluxo gigantesco de pessoas que passaram a morar, a se entreter, a trabalhar dentro dos condomínios. Então, os desafios acabaram só aumentando para todos nós, e temos que reconhecer que a tecnologia veio com tudo. Ela entrou nas nossas vidas de uma forma incontornável, irreversível, mas que nós não podemos também usar da tecnologia para tolher participação, direitos, opiniões. Pelo contrário, a tecnologia tem que ser uma ferramenta para agregar, para incluir, para transparecer maior clareza, dar chance de maior participação. E assim teremos a tão almejada segurança, né? Porque acredito que ninguém aqui entre nós quer se aventurar em certas iniciativas que depois possam ser colocadas em xeque via notificação, via ação judicial, que, como dizia minha avó, fazer o mesmo trabalho 2 vezes é atraso de vida, né? Então, faça uma vez, faça bem feito, para que isso não resulte num revertério, num prejuízo, num retrabalho. O último tópico que eu gostaria aqui de comentar com vocês é a novidade mais recente, que foi a Lei 14.405, uma lei que deu nova redação ao artigo 1351. Eu quero aqui fazer o resgate histórico, porque esse artigo que eu estou estampando aqui, com a redação hoje em vigor, originalmente, né, quando o Código Civil foi aprovado, lá em 2002, ele acabou sendo alterado. Então, em 2004, a redação original que falava da necessidade da alteração do regimento interno com a votação de 2/3 foi retirada. Então, a partir de então, o regimento interno passou a ser alterado com votação de praxe.
E agora, no ano de 2022, esse artigo sofreu mais uma modificação para o fim de se estabelecer que essa votação qualificada de 2/3 dos condôminos, ou seja, você pega o universo de condôminos, você vai extrair dali 2/3 favoravelmente à iniciativa, né, um quórum de aprovação, eles devem dizer sim, é um quórum que se aplica tanto à alteração da convenção, coisa que já existia, que era tradicional no nosso meio, todo mundo sabe, para ser aprovada ou para ser alterada, precisamos da aprovação de 2/3 dos condôminos. Mas aí que vem a novidade. Essa votação qualificada também nos servirá para alterar a destinação do edifício ou de unidade imobiliária. Então, esse era um tópico dos mais problemáticos. Eu dou testemunho aqui a vocês. Eu que fiquei 15 anos integrado no jurídico do Secov, então sou filho do Secov, por isso que sempre atendo prontamente a todos os convites aqui da casa, que eu gosto tanto. Mas nesses 15 anos de jurídico do Secov, eu perdi as contas de quantas consultas eu atendi que falavam justamente sobre esse dilema. Porque antes, para nós alterarmos a destinação do edifício ou da unidade imobiliária, nós precisávamos do quê? Unanimidade. E a unanimidade é extremamente rara de acontecer. Ter o consenso, a identidade de opinião de todos no condomínio, não vou dizer que é algo impossível, mas é algo extremamente raro, difícil. Eu brinco, nos condomínios sempre há aquele a fazer valer o ditado espanhol, se há governo, sou contra. Sempre tem a turminha do contra. Você vai para um lado, eles vão para o outro. Então, a doutrina, né, os estudiosos, eles há muito tempo discutiam isso. A real necessidade desse apego ao direito de propriedade, ao consenso, à unanimidade, se isso não engessava o condomínio, se isso não era um problema que redundaria no descumprimento, pura e simplesmente, porque não se conseguiria unanimidade. E me parece que o legislador foi por esse caminho, numa tendência de se diminuir a exigência de votações qualificadas. Então, vocês lembram do que eu falei lá em 2018, quando se aprovou a multipropriedade imobiliária, ali já constava, no artigo 1358-O, a possibilidade de maioria absoluta dos condôminos implementar a multipropriedade. Então, já era um indicativo dessa tendência que agora vem para esse tópico do Código Civil. Então, é claro que é um tema polêmico, é um tema ainda novo. Quando a lei é nova, sempre há um receio de se aplicá-la, se ela vai permanecer no sistema, se será taxada de inconstitucional. Eu tenho bons olhos com relação aqui a essa modificação, porque era um problema prático real, o engessamento do condomínio, que não poderia ter essa modificação e perderia oportunidades, perderia o melhor aproveitamento de uma área, de uma unidade, porque não se conseguia unanimidade. Então, me parece que 2/3 é uma votação significativa. Não é que seja fácil não conseguir, é difícil, mas já melhorou o cenário. Já é uma votação que nós podemos aqui auferir à vontade da maioria dos condôminos. Porque não podemos esquecer, o condomínio nada mais é que um conjunto de proprietários, cuja identidade é manter aquilo de pé, funcional, valorizado. Não é outra razão de ser do condomínio. Então, eu aplaudo essa iniciativa e vamos ver qual será a interpretação aplicada aqui pelos tribunais, se essa nova dosagem de quórum
valerá para outras situações, como alteração de fachada. A minha opinião é no sentido de que sim, é possível a aplicação analógica ao assunto, a modificação de áreas comuns e por aí vai. Então, eu agradeço imensamente, uma vez mais, a oportunidade que os amigos do Secov aqui me oferecem, os amigos de Bauru. Foi uma alegria, uma honra. Espero ter aqui trazido esse catálogo de novidades a vocês, que acabam afetando o dia a dia dos síndicos, dos condôminos. Então, quanto mais informação nós tivermos, mais segurança nós teremos para bem atuar e concretizar aí a nossa missão. E parabéns a todos os síndicos, um parabéns antecipado, porque é um cumprimento aqui mais que merecido a todos vocês. Obrigado. Doutor João Paulo, nosso amigo João Paulo, muito obrigado pela apresentação, tão recheada de assuntos que são, até a gente comentava antes da apresentação, são muito atuais, são muito recentes e são muito importantes, porque o síndico, muitas vezes, ele está ali e as coisas são tão rápidas que ele não tem capacidade, não consegue mensurar ou mesmo raciocinar, ou nem ter o apoio imediato para tratar dessas situações. Então, o síndico sempre está nessa situação de estar, enfim, de estar sempre diante ali de um desafio. A gente estava comentando também de dificuldade de encontrar pessoas dispostas a assumir essa posição de síndico. Então, parabéns para os síndicos também e parabéns pela apresentação. Antes aqui... Obrigado, Bruno. Imagina. Já incluindo aqui a oportunidade das perguntas de quem está no chat, e antes disso eu vou fazer as minhas perguntas aqui diante da apresentação, pegando de trás para frente. Existe algum tópico que ainda exija 100%, ou como a gente estava falando, como a apresentação estava falando, exige 100% de concordância dos condôminos? Eu penso que exista sim, Bruno, muito boa a sua pergunta, está no artigo 1343. Esse artigo ele fala da construção de um novo pavimento ou de uma nova edificação, que é um assunto aí da área do Dr. Riad, que envolve uma modificação de frações ideais, uma modificação da documentação imobiliária. Então, claro, não que os condôminos, com unanimidade, possam decidir o que eles quiserem, claro que não. Essa possibilidade vai depender também da legislação urbanística. Nós temos que saber se há potencial construtivo, mas é só conferir. A unanimidade é exigida, sim, para essa situação de nós construirmos um novo pavimento ou uma nova edificação. Perfeito. Perfeito. Lembrando que as perguntas precisam ser direcionadas por escrito, tá? No nosso chat. Eu vou continuar com as minhas perguntas aqui. Se eu souber, eu respondo, hein, Bruno? Tenho certeza que sim. Falando das assembleias eletrônicas, da assembleia continuada, ela pode ser mista, ela pode ser eletrônica e presencial? Como é que é essa possibilidade? Pode sim, a própria lei aponta nesse sentido de que, além da assembleia puramente eletrônica, nós podemos partir para a chamada assembleia híbrida. Então, o próprio edital vai apontar isso, de que nós teremos o ato presencial acontecendo no local X, no horário Y, e quem quiser participe assim, mas também haverá oportunidade de participação à distância, né, no sistema eletrônico. Então, num primeiro momento, das administradoras aqui que eu tenho contato, de síndicos, parece que essa é a tendência inicial, porque há muitas situações, principalmente em condomínios residenciais, que nós temos ainda uma população que não está completamente conhecedora dessas tecnologias novas. Às vezes a pessoa tem dificuldade, não tem computador, não sabe manusear um smartphone. Então, como tudo na vida, nós temos as fases de transição. Nós, na parte forense, vivemos isso.
Em 2006, o processo eletrônico foi implementado. Eu cheguei a presenciar colegas advogados, veteranos, que abandonaram a carreira porque não queriam assimilar essas novas práticas. Eles queriam continuar com aquela vida de ir no fórum, do papel, da máquina de escrever, do computador. Então, essas novidades vêm. Claro que há um período de adaptação. Aí entra a sintonia fina do síndico, da administradora, de perceber o que é melhor naquela comunidade. Há situações em que ninguém quer fazer mais assembleia presencial híbrida. É só eletrônica mesmo. Então, vai variar muito de situação a situação. A minha opinião é que essa entrada da tecnologia é irreversível. Pegue, por exemplo, a economia que se tem de tempo, trabalho, papel, dinheiro, e ficar evitando impressões desnecessárias, papel que vai para lá, que é extraviado. Hoje tudo é feito no âmbito aqui de documentos eletrônicos e está disponível a quem quiser, a qualquer momento do dia. Então, é um ganho de qualidade para todos nós, né? Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, sim, é possível. Não é o síndico que, como um ditador, vai escolher. Eu recomendo que faça uma pesquisa de opinião para saber o que eles querem, o que é melhor para aqueles condôminos. Perfeito, perfeito. E aí, seguindo, lembrando as perguntas sempre encaminhadas por escrito aqui no nosso chat, vou voltar aqui nas minhas anotações, falando do direito de propriedade, da locação por temporada ou serviços, aqui como curioso e também por clientes buscando esse tipo de destinação para os imóveis, a gente viu uma distinção entre alugar o quarto, ou alugar a unidade inteira, ou incluir serviços como recepção, café da manhã, até serviços parecidos com hotelaria mesmo, de frigobar e alimentação em frigobar. Como é que está sendo visto isso? Como que tem essa tendência em São Paulo? Porque a gente vê que aqui em Bauru existem alguns imóveis que estão sendo destinados, mas menos judicializado pelo próprio perfil dos compradores desse imóvel, lembrando da particularidade que Bauru tem uma característica que foi muito explorada no segmento estudantil, mas o que a gente pode falar para essas pessoas que querem destinar por uma alocação de curta temporada ou mesmo implicar em serviços e sem entrar em atrito com o condomínio ou até mesmo litigando? Me parece que a pedra de toque é que haja um diálogo o mais amplo possível. Essa é a primeira abordagem sempre, né? Não só para esse problema, mas para as outras várias questões condominiais. Então, nós temos relatos, né, casos reais, de empreendimentos que já estão sendo formatados para se destinar a esse segmento. Então, o investidor ele vai entrar no negócio porque ele sabe que aquele condomínio foi criado naquele ponto, que é um ponto de atração turística, em grandes cidades, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, e que vai render, e que vai corresponder aos desejos dele. O que eu noto é que o dilema principal surge naqueles condomínios já constituídos, antigos, residenciais, em que parcela dos condôminos quer e a outra parcela detesta, não quer. Mas os problemas são reais, problema de superuso, problemas de quebra do esquema de segurança e assim por diante, né? Então, eu recomendaria, pode parecer ingênuo, né? Bobo, mas uma primeira tentativa é colocar em pauta no âmbito do próprio condomínio, expor os prós, os contras e dizer o que é verdade. Eu, como advogado, tenho que ser franco e dizer a vocês. É evitar ao máximo a judicialização. Por quê? Porque quando vira processo, todos perdem. Processo, e aqui quem fala é alguém que sobrevive de processos, hein? Processo é garantia de demora, de ônus, de angústia, de sofrimento. Então, o ideal é que haja essa formação de consenso. E se eles quiserem, assim, serem formalistas e assegurarem o pacto deles para futuros
condôminos, ocupantes, que eles coloquem isso no texto da convenção. Agora, partir para a luta, para a briga, para o judiciário, me parece que a tendência, se eu fosse juiz de primeira instância, eu checaria o que é que diz o STJ a respeito, eu iria pelo mesmo caminho, até por uma questão de sobrevivência no judiciário, né? Porque o sujeito ele cumpre metas, ele tem promoção por merecimento. Então, essa é a tendência do judiciário, é aplicar o que o STJ já refletiu a respeito, que é favorável à restrição. E, nesse caso, 2/3 para aprovação. 2/3. É o ideal, é o que dá segurança. E aí eu não comentei, mas você tocou num ponto muito interessante. É uma discussão que não foi aprofundada no judiciário, mas ela existe, de que se seria uma hospedagem clássica, que não é, porque nós poderíamos dizer que é rara essa conjunção de serviços aglutinados à ocupação, né? Primeiro que a liberdade é ampla, como você mencionou, pode ser a oferta de um castelo, de uma fazenda, de um apartamento inteiro, de uma mansão, de um quarto, de uma cama. Então, você tem uma ampla liberdade negocial. E há situações que, sim, tem serviços, tem comida, tem roupa, tem limpeza, tem luxo, e tem outros que não, é só unidade e acabou. Então, você tentar, porque isso é natural do ser humano. Eu me deparo com o novo, eu vou tentar aplicar o que eu já conheço, o que já existe. Às vezes dá certo, às vezes não. E, na minha opinião, é o caso. Essa aparição é um novo negócio, é uma nova realidade. Não é nem locação por temporada, clássica lá da lei do inquilinato, também não é uma hospedagem padrão, é um terceiro gênero. Daí que há uma expectativa até que no futuro próximo talvez tenhamos uma lei sobre esse assunto. Ativando aqui meu microfone de volta, perfeito. E aí a gente sabe do universo quase que infinito de peculiaridades de cada tipo que os aplicativos permitem, né? Mais do que a gente vê um mundo cada vez menos padronizado e formatado. Falando de maus tratos, e aí surgiu uma dúvida, uma discussão regional aqui com as pessoas, o que tem sido identificado de maus tratos de animais? Né? Não estou falando de violência contra o animal ali, mas questão de espaço, o que tem sido discutido? Gostaria de aprofundar um pouquinho, porque eu sei que é uma dúvida regional nossa. Nós temos situações diversas. Por exemplo, recentemente, questão de 2 semanas atrás, saiu na Folha de São Paulo, no UOL, uma notícia a respeito dos acumuladores de animais. Você já tinha ouvido falar nisso? Nós sabemos que tem os acumuladores de bens, né? É até um problema psicológico, é uma patologia. Mas há aqueles acumuladores de animais. Então, a notícia dava conta que a existência de muitos animais numa unidade ali restrita, fechada, isso corresponderá a uma péssima qualidade de vida para o ser humano, para os vizinhos e para os animais. Então, isso também é uma hipótese de maus tratos. A pessoa acha que está fazendo bem, que está pegando os bichinhos perdidos da rua e levando para o seu apartamento, quando ela está causando um grande mal. É a violência mesmo com o animal, é a falta de um bom tratamento, de água, de comida, de asseio. Então, nós temos diversas ocorrências aqui que vão ser enquadradas como maus tratos, como algo que é desfavorável ao bem-estar, à vida do animal, né? E, aliás, eu dou aula em graduação em Direito, e esse assunto os alunos adoram. E, curiosamente, na faculdade eu não falo de Direito Civil, eu falo de processo civil, eu só dou aula de processo civil. Mas tem uma abordagem que é interessante, que é uma tendência no direito, de reconhecimento cada vez mais dos direitos dos animais, de entender que o ser humano é um animal também e deve respeitar aqueles com que ele convive aqui no planeta Terra, né? Então, pode parecer estranho, engraçado, mas não é. É uma tendência forte que se percebe no direito de um avanço, de um novo status aos animais. Então, aqui no Brasil, nós já tivemos ações que foram propostas por cães,
contra o seu tutor. Tivemos um habeas corpus impetrado em favor de um chimpanzé para que ele fosse libertado de um cubículo lá que ele estava preso. E assim por diante, né? Então, é uma questão, Bruno, que realmente rende. E há novas perspectivas aí de modificação do próprio direito. Perfeito. E aqui, a gente voltando lá para os primeiros slides da lei de reurbanização, a gente viu, tem muitas modificações do ponto de vista daquilo que a gente chamava de loteamento fechado. Como é que está? O que tem sido de novidade para esse padrão? Lembrando que em Bauru nós temos, salvo engano, 3 condomínios, e aí não condomínios de lotes, eram condomínios horizontais de casas, e condomínios de lotes, salvo engano, a gente tem um em aprovação, fase final de aprovação. O restante, quando a gente fala de lote entregue ao consumidor final, a gente está falando de loteamento fechado. Sim, essas questões, em primeiro lugar, falando para o público leigo, nós temos que entender que é um assunto que não se resolve só pelo Código Civil ou pela lei do parcelamento do solo. É um assunto que, sobretudo, está ligado ao âmbito aí do Dr. Riad, o chamado direito urbanístico. Então, nós temos que respeitar as peculiaridades ali que são dadas prioritariamente pelos municípios, né? Então, eu digo isso porque, senão, pode parecer que os condôminos aqui, com a vontade e exercendo o direito de propriedade, eles podem tudo. Nada disso. Há uma série de restrições que têm que ser observadas. Um outro aspecto que é importante é diferenciar o loteamento de acesso controlado, que é aquela figura que nasce de um loteamento normal, padrão, e com o curso do tempo acaba se fechando, acaba tendo essa administração centralizada, e daí que nós criamos uma associação para representar os adquirentes. Essa é uma figura que acaba existindo muito no Brasil, nas áreas mais distantes dos centros das cidades. Acontece aqui na Grande São Paulo, acontece na região de Sorocaba, São Roque, Barueri, por aí vai. E outras várias cidades brasileiras. E agora nós temos essa figura do condomínio de lotes, que não envolve propriamente o lote na acepção do loteamento, da lei do parcelamento do solo. Lá o lote é a unidade autônoma. O 100% da área do condomínio de lotes é a área privada. Não tem área pública, em lugar algum ali. Então, claro que o refino, a exigência que a legislação urbanística vai dar a um caso ou outro, serão diferentes. A tendência é que para o condomínio de lotes haja uma rigidez muito maior, porque dali dentro não vai haver participação alguma do poder público, né? Lembrando, quando nós abrimos um loteamento, nós somos obrigados, ao abrir aí os lotes, partindo da gleba para o lote, entregar parcela ali do espaço para o poder público, são vias de locomoção, praças, e por aí vai, né? Então, são produtos diferentes. No caso do condomínio de lote, a estrutura administrativa é a estrutura muito próxima do condomínio edilício. Então, nós vamos ter convenção? Sim. Vamos ter síndico? Também. Os condôminos estarão irmanados, ligados automaticamente nessa comunidade de proprietários? Sim. A diferença do condomínio edilício é que lá o produto que surge ao final da incorporação imobiliária é a unidade pronta, edificada, enquanto no lote é o lote passível de edificação. Tá? Mas são entidades irmãs, condomínio de lote e condomínio edilício. Agora, o loteamento de acesso controlado é uma outra situação, uma outra origem, com as suas peculiaridades, e a junção analógica, próxima, é que no dia a dia de um loteamento de acesso controlado, nós temos muita semelhança com o condomínio, porque nós não temos síndico, mas nós temos um presidente. Nós não temos condôminos coligados,
nós temos adquirentes que fazem parte de uma associação, decidem se associar, né? E aí você me perguntou de polêmica. Uma polêmica que ainda existe é justamente essa questão da forma de associação, principalmente dos empreendimentos mais antigos. Nós temos empreendimentos que datam da década de 60, 70. Então, o judiciário, nesse ponto, infelizmente, ele, por vezes, fecha os olhos à realidade e permite, aplicando o que está na Constituição, né, que a pessoa tem liberdade de se associar ou sair da associação a qualquer momento, mas como é que o dono do lote vai sair de uma associação em que ele está ali em meio, né, geograficamente, a toda a sua vizinhança, que o município não presta serviço algum, quem faz a iluminação, a limpeza, tratamento de água, a segurança é o loteamento de acesso controlado. Então, nesse ponto, nós temos ainda decisões que não são muito de bom senso, né? Aplicam cegamente esse mandamento da Constituição da liberdade de se associar ou de sair da associação. E aí, por reboque, a questão da contribuição, né? Se eu saio da associação, é que eu não quero pagar a minha contribuição, que eu acho, assim, desculpe a palavra, uma extrema desonestidade, porque aqui em São Paulo, no TJ de São Paulo, nós tínhamos uma linha já bem cristalizada da teoria do enriquecimento sem causa. Se você tem um benefício, você tem que pagar por ele, né? Como dizem os americanos, não existe almoço de graça. Perfeito. Antes de entrar aqui na nossa parte final, agradeço aqui a resposta de todas as perguntas e a dedicação do tempo, e também esse bate-papo legal que a gente vai entrando nas peculiaridades das apresentações, que isso vai enriquecendo aqui recheando ainda mais a nossa apresentação. Então, aqui nas nossas considerações finais, eu agradeço a participação de todos, daqueles que puderam comparecer ao nosso evento, também do nosso diretor regional, Riad Elias Said, e do nosso ilustre palestrante e amigo, João Paulo Rossi Pascoal. Agradecemos novamente ao apoio institucional da OAB Bauru e do Jornal da Cidade. E lembrando que a gravação deste webinar estará disponível no canal do Secov, no YouTube, a partir do dia 29 de novembro. Dr. João, Dr. Riad e a todos aqueles que nos acompanharam essa noite, muito obrigado e muito boa noite. Obrigado e boa noite.